Medindo apenas 1,5 milímetros, possuindo coloração escura e com asas maior do que sua extensão corporal, e sendo considerada a menor abelha do mundo, eu começo esse quadro aprendendo sobre abelhas nativas sem ferrão, falando sobre nossa querida abelha lambiolhos ou mosquitinha, como popularmente chama. Bom pessoal, então dando início a esse novo quadro aprendendo sobre abelha sem ferrão, que eu resolvi fazer. Eu trabalho com apicultura, vai fazer 10 anos agora em junho de 2015. Mas há 1 ano e meio eu estou também estudando e aprendendo sobre as abelhas nativas sem ferrão. E resolvi fazer esse quadro para não só ensinar sobre as abelhas com ferrão, as europeias, que eu já publico vídeos, mas também demonstrar e falar sobre essas abelhas sem ferrão, que querendo ou não, elas fazem grande parte da polinização de diversos tipos de flores, né? E também serviram fonte de alimentos para os índios, então elas estão muito mais tempo no Brasil do que as próprias abelhas com ferrão, que foram introduzidas bem depois. Eu fiz aqui então alguns tópicos, coloquei alguns tópicos aqui para que eu não esqueça, né? Eu resumi sobre essa abelha, lambiolhos, como popularmente chama. Na maioria das vezes ela passa por despercebida porque ela é muito pequena. E muitas pessoas acham que a abelha jataí que é uma das consideradas menores abelhas do mundo, mas não, tem essa abelha lambiolhos, que como nome científico é chamada de Leurotrigona muerli. Se vocês querem anotar, vai estar aparecendo na descrição aqui do vídeo. Bom, essa abelha ela é nativa, né, e infelizmente ela corre risco de extinção. Ela possui bastante resistência ao calor, aos vários tipos de clima que a gente tem aqui no Brasil. E ela, como diversos outros tipos de abelhas nativas, possui o seu ferrão atrófico, ou seja, o ferrão não desenvolveu e com isso elas não possuem capacidade de ferroar. E como defesa, ela procura então os olhos das pessoas para lamber a secreção que umedece o globo ocular. Então acho que muitos já se depararam que quando estão fazendo trilhas ou acampando em beira de rios, tem uns insetos bem pequenos que gostam de entrar nos olhos das pessoas, né? Então a maioria das vezes essas abelhas lambiolhos, abelhas mosquitinha. Os locais de instalação dessa abelha em cidades, tubulações que passa fios de eletricidade, também tijolos, aqueles tijolos baianos que tem os furinhos. Ela é um dos locais que elas mais gostam de construir seus ninhos. Inclusive essa da imagem que vocês estão vendo aqui atrás, eu achei esse enxame num muro que cerca um jardim dentro de um tijolo baiano. E o tamanho desse enxame é de pequeno a médio porte. Essas abelhas não é como as jataí, as borás, que o enxame cresce muito. Elas são bem pequenas e a produção de mel e pólen, consequentemente, então, é pequena, porque as abelhas são muito pequenininhas, né? Então, o carregamento do néctar para a sua própria colmeia é pouco, né? A defesa então da colmeia é realizada então na entrada por 3 a 5 abelhas. A entrada dessa colmeia é feita um tubo de cera, com a cera da própria abelha, mas o tubo de cera dessas abelhas lambiolhos é muito pequeno também, e ele mede em torno de meio centímetro de diâmetro. Quando acontece a invasão de intrusos, elas retiram própolis do seu estoque dentro da colmeia, resina também, e imobiliza o invasor, o predador, na entrada da sua colmeia, na entrada do tubo, imobilizando esse invasor. É um sistema de defesa que ela fornece para a própria colmeia, as abelhas operárias. Então agora vamos falar sobre o ninho dessa colmeia, né? A parte interna. Bom pessoal, falando sobre o ninho dessa colmeia, eu não vou ter imagens para poder mostrar a parte interna dessa colmeia. Eu realizei, quando eu tinha mais ou menos uns 14 a 15 anos, uma transferência de um enxame dessa abelha. E eu lembro de ter visto muito bem a parte interna, os potes de mel, os potes de pólen e também as células de cria. Na época eu não realizava filmagem, então eu não vou ter imagens para demonstrar aqui. Não vou utilizar imagens da internet para demonstrar aqui no quadro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo para caso vocês queiram realmente ver as imagens de dentro dessa colmeia dessa abelha lambiolhos, Leurotrigona muerli, vai estar na descrição. A entrada da colônia é um tubo de cera, como eu havia falado, né, de coloração escura, permite a passagem de
mais de uma abelha, não é igual a abelha marmelada que não faz um tubo, mas faz uma entrada que permite a passagem de apenas uma abelha. Bom, essas abelhas, elas são igual diversas outras abelhas sem ferrão. Elas constroem como armazenamento do mel e do pólen potes. E elas não fazem como as abelhas apis mellíferas europeias, que fazem favos e nos próprios favos armazena cria e armazena pólen e mel. Não, essas abelhas, elas para armazenar pólen e mel, elas fazem uns potinhos, tipo uns copinhos. Agora já as crias é diferente. As crias, elas fazem tipo uns cachos, para se comparar, para ficar fácil para vocês entenderem, comparando com os cachos de uva. Elas fazem tipo os cachos de uva com pilar de cera, o que sustenta as células que serão recebidas às próprias crias, postas pela rainha. As células novas, que as abelhas nascentes ou que ainda vão nascer, são menores do que as células de pupas, ou seja, as células de abelhas que já estão perto de nascer, né? As tarefas do ninho, então, são basicamente igual a diversas outras abelhas, onde as abelhas novas que acabam de nascer realizam o trabalho interno, né, de manutenção da colmeia, e as abelhas que estão já em fase mais adulta que realiza a coleta de mel, néctar, resina, própolis fora da colmeia, ou seja, o trabalho externo. Bom pessoal, falando agora sobre as células de cria ainda na parte interna da colmeia dessas abelhas Leutrigona muelleri, que é as abelhas lambiólias ou abelhas mosquitinha, é interessante essa parte das células de cria, que são as abelhas que ainda vão nascer, são as abelhas que ainda estão em fase de ovo, larva, colocado pela rainha. Bom, para explicar melhor para vocês entenderem, essa célula de cria é o local onde a rainha vai fazer a deposição do ovo para gerar uma nova abelha. Então, quem que faz essa célula de cria são as próprias operárias, as operárias mais jovens que faz o trabalho interno da colmeia. Quando essas células de cria estão prontas, a rainha ela incepciona o seu interior, ela visualiza o interior, né, vê que está pronto e, consequentemente, ela faz a postura dentro dessa célula. Só que nessa abelha lambiólis é interessante que as abelhas elas regurgitam e colocam o alimento diretamente dentro dessa célula antes da rainha colocar o ovo. Então primeiro ela coloca o alimento e depois a rainha vem e faz a deposição do ovo em cima desse alimento. Então outras abelhas ajudam na compactação do alimento juntamente com o ovo, desde que, é claro, não prejudica o ovo para que não venha a nascer uma abelha. Elas compactam de uma maneira que quando nascer a larva, ela consequentemente já irá estar sobre o alimento e fazer então a degustação do alimento. Então depois que a rainha depositar o ovo sobre o alimento, outras abelhas vão inserir o abdômen e compactar o alimento com o ovo. E consequentemente, demais abelhas vão fazer então o fechamento da célula de cria, porque ela fica fechada, né, até o seu nascimento. Então após a postura que a rainha realizou, as abelhas fazem então o fechamento dessa célula de cria e consequentemente o processo continua. As abelhas vão para outro lugar fazer outras células de cria e a rainha consequentemente vai fazer a postura então nessa próxima célula de cria. Então vamos falar agora sobre os locais onde há a ocorrência dessa abelha. No centro-oeste, que é a nossa região aqui, tem grande foco dessa abelha. Como eu disse anteriormente, ela é difícil de ser encontrada. Às vezes a gente passa perante o enxame, perante onde tem a colmeia dessa abelha e não notamos. Eu mesmo, acontece muitos casos assim comigo. É claro que esse enxame que está aparecendo aqui atrás no vídeo é um enxame que eu encontrei lá na fazenda, que está alojado num tijolo, num muro que faz o cercado de um jardim e não pode ser retirado, infelizmente, né? Mas eu já retirei uma vez um enxame dessa abelha, como falei antes, e não deu muito certo, elas não aceitaram a colmeia que eu tinha proporcionado para elas, enfim. Então ela ocorre na Bahia, Espírito Santo, no Centro-Oeste, como eu falei, no Maranhão, Minas Gerais, no Paraná, Paraíba, em Rondônia, no Paraguai, no Peru, em Santa Catarina e em São Paulo. Então vamos falar agora então sobre o ciclo biológico. Bom pessoal, falando então sobre o ciclo biológico dessa colmeia de abelhas Leutrigona muelleri, que é as abelhas lambiólises e abelhas mosquitinhas. Eu estou falando os dois nomes populares porque às vezes ainda até tem mais nomes populares, né?
depende muito da região. Quando há abundância de recursos, ou seja, florada na natureza, esse enxame ele cresce. É claro que não fica muito grande se comparando com uma abelha jataí ou uma abelha borá, mas o enxame cresce e, consequentemente, o enxame crescendo, se o local onde esse enxame está instalado é pequeno também, então não vai ter mais espaço e com isso será produzida novas rainhas. Novas rainhas sendo produzidas, elas serão então substituídas, as rainhas mais velhas pelas rainhas mais novas. Várias rainhas nascem, só que apenas uma fica na colmeia, ou seja, a rainha velha ela será morta pelas operárias e a rainha nova ficará na colmeia. E outras rainhas poderá sair levando o número de abelhas, que esse é o processo da enxameação. Bom pessoal, então fica por aqui esse novo quadro, aprendendo um pouco sobre abelhas sem ferrão, né? É resumido, mas a gente tenta destacar os pontos mais importantes. Como vocês, eu também estou cada vez mais aprendendo, pretendo logo iniciar uma criação de abelha sem ferrão. Foi só uma curiosidade, né, para saber que realmente existe uma abelha menor que a abelha jataí. Eu também não sabia da existência dessa abelha. Realizei transferência dela quando eu era mais novo, mas nem sequer sabia que tipo de abelha que era. Eu só vi um tubo de cera e pensei, é um enxame de abelha. E realizei transferência, mas nem sabia. É muito importante a gente sempre conhecer um pouco sobre as diversidades de abelhas que tem na nossa região. Então eu agradeço muito a atenção de todos. Vocês viram que na introdução, ou seja, na vinheta, tem a sequência dos tópicos que serão abordados, né? Então o próximo tópico será da nossa querida abelha jataí. Eu moro na região de Jataí e a nossa abelha é muito querida aqui. A cidade tem o nome de Jataí porque na época tinha muito enxame de abelha jataí e ainda contém. Então muito obrigado pessoal por visualizarem até aqui. Se gostou, dá aquele like para ajudar na divulgação, favorite esse vídeo para que reveja mais tarde e se inscreva no canal para que não perca os próximos vídeos. Guilherme Zins com mais um vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus e até mais.